Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto. Nesse momento nós temos o privilégio e a oportunidade de louvar ao Senhor. Quero te convidar nesse momento a curvar a sua cabeça. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, apesar do nosso coração aflito, apesar da nossa agitação, talvez apesar da nossa pouca confiança, que o Senhor continue, Pai, operando sobre as nossas vidas, porque o Senhor é Rei, o Senhor reina, o Senhor é soberano, e o Senhor não perdeu o controle da situação, o Senhor ainda está no controle, o Senhor continua no controle. E por isso nós te louvamos, Pai, porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua reinando sobre as nossas vidas. Que este culto seja para a tua honra e para a tua glória, e que nesse momento o nosso coração esteja direcionado ao Senhor. Que a nossa mente esteja direcionada única e exclusivamente a Ti, Pai. Que nesse momento que nós iremos cantar louvores, que o Seu nome seja exaltado e adorado no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nesse momento de aflição, nesse momento de repente de correria aí com relação ao coronavírus, muitas vezes nós podemos ficar agitados. Mas essa semana, na quarta-feira, eu estava com o coração bem agitado e bastante preocupado. Talvez você se encontre preocupado aí também com o coronavírus, com a proliferação de tudo aquilo que vem acontecendo, e até mesmo com as finanças, com a parte econômica do país, e que era também uma das minhas preocupações. Ligando para o pastor Rony, ele me exortou: Graziano, o Senhor, Ele está no controle de toda a situação. E de fato essa palavra veio ao meu coração e hoje eu entendo que o Senhor, Ele está no controle de toda a situação. E eu quero te convidar nesse momento, entendendo que o Senhor está no controle de toda a situação, a louvar, a cantar louvores a Ele, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado. Nós temos o conforto da nossa casa, esse momento de ficar em casa, de ouvir a palavra através da internet, e muitas vezes isso nos coloca num grau de conforto ao ponto da nossa mente se distrair. E eu quero te convidar a deixar o seu coração fixo nesse momento, que nada te distraia e que você esteja única e exclusivamente nesse culto, nesse momento adorando ao Senhor. Eu quero te convidar a cantar, dizendo que Ele é engrandecido, que Ele é exaltado sobre as nossas vidas. Amém? Vamos cantar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus
da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Boa noite, amados, graça e paz, um prazer estar compartilhando a palavra com você nesta noite, adorando esse Deus maravilhoso. Eu quero te exortar, você que é membro da nossa igreja, para você não esquecer do seu compromisso de fidelidade, do seu compromisso de generosidade, de participar, não esquecer de participar dos desafios da sua igreja, na sua contribuição, no seu dízimo, na sua oferta. Está aqui as contas da igreja, você pode fazer a sua contribuição diretamente. Caso você queira também, você possa passar aqui na igreja e fazer a sua contribuição. A igreja está aberta todos os dias e domingo estará aberta pela manhã, entre 9 e meio-dia. Você pode passar aqui e fazer a sua contribuição. Você, meu amado, que está nos ouvindo, que não faz parte da nossa igreja, você não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma pressão para fazer qualquer contribuição. Só lembrando aos irmãos do nosso compromisso, fidelidade e generosidade. Também, amados, se você quiser um pouquinho ir além, nós estamos criando um fundo de assistência aos irmãos que com certeza estarão passando necessidade nesse período que nós estaremos enfrentando. Então nós queremos criar um fundo de assistência a esses irmãos, de ampará-los. Se você quiser ir um pouquinho além de dar a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, quiser fazer uma oferta específica também, faça isso. É só você direcionar a sua oferta, será canalizada essa oferta para assistência a esses irmãos que com certeza enfrentarão dificuldades. Só lembrando a você que quando você faz isso, e o irmão lá no seu quarto agradece a Deus, amado, não existe algo mais glorioso que isso, porque nossa razão de existência é honrar, glorificar esse Deus maravilhoso. E quando alguém agradece, isso é bênção. Que Deus te abençoe na sua generosidade, na sua fidelidade. Deus te abençoe. Amém? Vamos seguir, continuando adorando a esse Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Nós confiamos nesse Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amados, nós queremos estar meditando num texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 6, os versos 24 em diante. Diz assim o texto bíblico: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender uma cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: Se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eiro do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse as janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Texto bíblico falando de uma calamidade. O governo iria decretar estado de calamidade no país.
E qual a resposta que nós devemos dar à calamidade? Hegel dizia, com muita propriedade, que a história nos ensina que nada nos ensina. Isto é, que nós não aprendemos com a história. Continuamos a cometer os mesmos erros. Vemos outros errando e, ainda que vendo os outros praticando o erro, nós continuamos ainda a errar da mesma forma. Então, Hegel, de alguma forma, tinha razão quando dizia que a história nos ensina que nada nos ensina. No entanto, nós que temos um compromisso com Deus, com esse Deus maravilhoso, que tivemos a oportunidade de ter um encontro de transformação, de mudança na nossa história, nós aprendemos com a história. A palavra de Deus tem uma série de histórias de gente que acertou e de gente que errou, que são exemplos para nós, que serve como referencial para nós. Porque esse Deus, da mesma forma que agiu, ele age hoje, porque ele não mudou. E, de alguma forma, o ser humano também não mudou. A maneira com que o homem age é mais ou menos a mesma maneira que agia no passado. De maneira, amados, que esse texto fala de uma calamidade. O rei sírio resolveu cercar Samaria. E Samaria ficou numa situação sitiada de profunda dificuldade, uma verdadeira calamidade. O lado externo das muralhas é onde eles plantavam, onde eles criavam. Do lado de dentro, geralmente, é onde eles ficavam. A plantação, a agricultura e também a questão das ovelhas ou mesmo o gado, era do lado de fora. Quando os sírios sitiaram, Samaria começou a passar uma profunda dificuldade naquele cativeiro. E aqui o texto fala do caos, da calamidade que eles estavam enfrentando. E eu queria identificar essa calamidade olhando também para a nossa realidade. Primeiro, a gente nota que aquela calamidade havia uma crise econômica e uma crise de abastecimento. Faltava comida. O texto diz que uma cabeça de um jumento, e deve ser uma coisa absurda, parece que não tem carne na cabeça de jumento, mas o preço era de 80 ciclos de prata. Só fazendo uma comparação, José foi vendido por 20 ciclos de prata. Então, a cabeça de um asno, de um jumento, estava valendo 4 vezes mais do que José. A coisa era absurda. Um tiquinho de esterco de pomba, que alguns dizem que alguns se alimentavam de esterco de pomba, outros dizem que, na verdade, não era só algo simbólico, uma simbologia para dizer a escassez de alimento que havia, valia 5 ciclos de prata. Isso é, algo que nem comestível nem nutritivo era, estava sendo vendido por um absurdo. Então, nós temos essa crise de abastecimento. Nós temos uma crise de valores. O valor é aquilo que é importante, são os princípios, são aquilo que nós lutamos, que faz parte da nossa vida, do nosso caráter. Aqui tem uma crise de valor, ou de valores. Nessa chamada axiologia que existe a hierarquia de valores, existem valores mais importantes e valores menos importantes. Nós vivemos crise aqui, nosso contexto de coisas importantes e coisas menos importantes. Parece que calamidade nos ajuda na purificação do que é importante e do que não é importante. Quando vem o caos, há uma purificação dos valores. Aqui há uma crise de valores, porque o texto diz que uma mulher ofereceu seu filho, fez uma parceria com a outra mulher e cozinharam o filho para comer. E qual é a crise? É que se fossem os filhos comendo a mãe, já seria uma coisa horrorosa. Mas uma mãe comendo os filhos, ou filho, aí é muito mais horroroso. O que a gente vê aqui é que existe uma crise de valor, que é o que a gente enfrenta no nosso dia a dia, de coisas irrelevantes que são tratadas como coisas importantíssimas, de coisas que são importantes são deixadas lá para baixo, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma importância.
E nós precisamos avaliar nesse momento de calamidade o que é importante e o que não é importante. E principalmente nós que somos cristãos, o que é importante e o que não é importante. O que de fato vale a pena se investir e vale a pena deixar de lado. Porque a calamidade traz essa possibilidade de rapidamente a gente deixar de existir, que é o que está acontecendo aqui. No entanto, mesmo assim, havia uma crise de valores, que nós enfrentamos também nesses dias. Também há uma crise aqui de identidade. No cativeiro se vive muito de aparência. Notem, o rei, ele está com um traje real e por baixo, pano de saco. Um tecido rústico que se usava no momento de tristeza. O rei, em vez de fato mostrar que era gente, ele está na pomposidade, se mostrando como rei. Em vez de estar, de fato, assumindo essa postura de humildade, reconhecer o seu pecado, o seu equívoco, o seu erro, porque o cativeiro é fruto da desobediência, o rei está vivendo ainda de aparência. E quando o viram por baixo, olharam lá na muralha, já que o rei estava em cima, viram que embaixo daquela roupa pomposa estava o saco, estava uma roupa rústica. O rei, em vez de tirar a pomposidade, assumir de fato a sua fragilidade, ele ainda está se mostrando algo além daquilo que ele é. Se vive da base da aparência, que é muito nossos dias. Nós vivemos um tempo de aparência, já faz muito tempo que temos a preocupação da produção. Não o que somos, mas do personagem. Não aquilo de fato que somos, mas aquilo que nós tentamos produzir para o outro. Isso é algo tremendo, tremendamente ruim, perverso, porque isso também se chama de hipocrisia. Nós temos, na calamidade, essa crise também de identidade, também crise de responsabilidade. Porque o rei, em vez de assumir a postura de que ele é rei, ele culpa o profeta como sendo o profeta culpado por aquilo que está acontecendo debaixo da sua autoridade. Ele disse que era o profeta chamado Eliseu, o homem de Deus. Nós vivemos crise de responsabilidade. Na verdade, nesse momento de calamidade, a gente tem que assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade, e não transferir a nossa responsabilidade para outros. Agora é o momento de nós, brasileiros e nós cristãos, enfrentarmos isso com valentia, com garra, e não ficar procurando culpados. Nós temos uma mania de vítima, de achar que, não, a realidade é essa, e aí ficamos discutindo até se o vírus foi produzido por laboratório, não foi, que importa? Está aí. Se foi produzido no laboratório ou não, não muda absolutamente nada. A gente tem que enfrentar isso, essa calamidade. Então, nós devemos assumir o nosso papel de gente responsável. Até porque a palavra responsabilidade, ela etimologicamente significa aquele que responde. E a gente precisa responder de maneira afirmativa e não fugir da nossa responsabilidade. Mas também aqui nós temos uma crise de dignidade. Porque era muito comum nos portões, ou mesmo acima dos portões, você ter os atalaias, os soldados. Aqui, e se você pegar o capítulo 7, a partir do versículo 3, na frente da cidade está 4 leprosos. Quer dizer, deveria ter soldados, mas estavam leprosos. E é significativo isso, que era nos portões da cidade, ou no portão central da cidade, que se discutia as grandes questões da cidade. Então, está demonstrando que a qualidade daqueles leprosos, ou aqueles leprosos, simbolizam a qualidade de caráter daquele povo que ali estava, deformado, arruinado, um povo doente. Essa crise de dignidade, nós temos essa crise. O ser humano é digno, muito mais do que os animais. Mas nós vivemos hoje a valorização do animal e não do ser humano. Esses dias, vendo uma reportagem sobre transporte de gado,
o transporte de gado, existe uma questão de uma quantidade de gados por metro quadrado. Ou ali não pode levar além daquilo que se estabelece no caminhão que transporta o gado. Dá uma olhada nas nossas conduções. Dá uma olhada no trem. Você que mora na periferia de uma grande cidade, principalmente São Paulo. Dá uma olhada como o ser humano é tratado. O animal é mais bem tratado do que o ser humano. Nós vivemos essa crise de identidade, mas também há uma crise aqui que está embutida aqui no texto, que é a crise de fé. Lá no final do texto, Eliseu diz que no dia seguinte, mais ou menos o mesmo horário, teria abundância de comida. É uma palavra profética. O rei que mandou o mensageiro, esse mensageiro era esse capitão, que era o sustentáculo, o braço direito do rei. Esse capitão age com incredulidade. Ele diz, olha, mesmo que Deus tivesse, que fosse abrir, que abrisse as janelas dos céus, isso seria impossível de acontecer. Aí Eliseu deu uma palavra de juízo. Você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver, mas você não vai participar. Amados, nós vivemos esse tempo de crise de fé, de falta de convicção na palavra de Deus, de incredulidade em relação às promessas de Deus. O rotavírus, aliás, o coronavírus, estou com o meu amigo aqui que está me ajudando, o coronavírus, essa pandemia, não pode atingir o nosso coração. A luta é lá de fora. Eu tenho que purificar meu coração. Meu coração habita o Senhor. Habita Deus. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus, saber que existe uma palavra nesse momento. Eu não posso alimentar o meu coração de incredulidade pensando que Deus se ausentou, Deus não está nem aí. Pelo contrário, Deus ainda continua no trono. Apesar das dificuldades e lutas que nós enfrentamos e estaremos enfrentando. E uma coisa interessante em relação à calamidade é que mostra a nossa fragilidade, ela sempre esteve aí. Não é o coronavírus que está mostrando que nós somos frágeis, nós já estávamos muito frágeis. A dengue está aí, a gripe está aí, o sarampo está aí. Nós já éramos frágeis, não é o coronavírus que está mostrando a nossa fragilidade, já éramos. Agora, isso vai aprofundar em função das dificuldades que estaremos enfrentando. A questão é, qual a resposta que nós damos em relação a essa calamidade? Porque a calamidade não é só o coronavírus. A calamidade é o caos moral que nós estamos enfrentando. A calamidade é falta de valores que nós enfrentamos. A calamidade é essa crise existencial que nós estamos vendo aí. A calamidade é você tratar os animais de maneira mais coerente ou de maneira mais dócil, gentil, do que tratar o ser humano. Nós estamos vivendo um caos. A questão é, eu como cristão e você como cristão, qual a resposta que você dá nesse momento? Uma resposta à calamidade. E eu queria aprender com esse texto, porque é muito comum, e que Hegel disse, que a história nos ensina que nada nos ensina, nós temos aqui princípios que são aplicáveis hoje. Que são aplicáveis hoje. Qual a resposta? Primeiro, creia na palavra profética. Há uma palavra de Deus viva, do Deus vivo. Há uma palavra de Deus para esse momento. Não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma palavra profética para esse momento. Há uma palavra de Deus para esse momento. E pode ser que Deus tenha falado algo para você especificamente. Meu amado, creia nessa palavra. Confie nessa palavra. Haja de acordo com essa palavra. Porque o crer não é simplesmente
o crer de algo íntimo no coração, mas isso deve desembocar em ação. Creia na palavra profética. Você vai ver o texto, capítulo 7, fala a respeito de 4 leprosos. E aqui a gente vê como Deus age de maneira tremenda. Às vezes, os instrumentos que Deus usa não são os instrumentos que a gente acha que Deus deveria usar. Deus não mandou anjos, Deus não mandou exércitos, Deus usou 4 leprosos. 4 leprosos. Demonstrando que Deus usa gente frágil, inclusive como resposta nesse tempo de calamidade. Nós não sabemos se os leprosos ouviram essa palavra. A verdade é que os leprosos tomaram a decisão: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai ser apedrejado e não tem comida. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai enfrentar os sírios. Nós vamos no acampamento deles, chegamos lá no acampamento e, se eles nos matar, não temos nada a perder, porque a gente vai morrer aqui. Vamos enfrentar. E eles vão enfrentar os sírios. E quando eles chegam lá, o acampamento não tinha ninguém. Deus promoveu algo tremendo, de maneira que os sírios pensaram que o povo de Israel havia contratado exércitos inimigos. E eles saíram correndo, adoidados, deixaram tudo para trás. Deixaram a comida, deixaram o tesouro, deixaram tudo para trás. Esses homens chegaram lá, os leprosos, e viram aquele banquete de comida, de tesouro, aquelas coisas todas. Quer dizer, nós aprendemos o quê? Que a gente tem que reagir, tem que ir para cima. Não adianta ficar quartelado. Claro que num momento como esse você tem que ser prudente, é verdade. Que você não pode sair de maneira imprudente na rua, é verdade. Mas aqui no nosso coração existe possibilidade de ações e Deus há de levantar gente para fazer algo diferente nesse tempo de calamidade. Nós, enquanto povo de Deus, não vamos ficar simplesmente aquartelados com medo, pelo contrário. Deus vai, com certeza, nos dar a criatividade para abençoar, para ir à frente, para investir, para enfrentamento. Eles reagiram. A diferença é que nós temos promessas e reagimos baseado nas promessas. Não sabemos se aqueles leprosos sabiam das promessas, mas eles reagiram pela fé. E chegaram lá. E viram a abundância de comida, viram a abundância de riqueza. E aí eles começaram a colher tudo aquilo. Eles viram que Deus é um Deus que faz milagres, Deus é um Deus que age de maneira inusitada. A vitória é certa, meu irmão. Você pode dizer um amém aí. A vitória é certa, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores em toda e qualquer situação. A Bíblia diz assim que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A vitória é certa. Nós não precisamos ficar e não podemos ficar aquartelados com medo. Pelo contrário, nós vamos reagir a partir da nossa casa, através da nossa oração, através da nossa consagração, através de usar os meios de comunicação de maneira criativa e, quem sabe, até se dispondo para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Nós temos pessoas sozinhas ao nosso lado, nós temos idosos, nós temos pessoas que estão à nossa vizinhança que precisam, às vezes, de um socorro. Faça sorrindo. Faça com alegria, não feche a cara como achando que isso está te incomodando. Pelo contrário, o prazer de servir, de abençoar. Aqueles leprosos, eles foram e conseguiram a bênção da vitória. Que coisa tremenda. Agora, o lindo é que eles chegam à conclusão seguinte: que era tempo de anunciar àqueles que estavam com fome lá. Eles chegaram à conclusão que, poxa vida, nós temos tudo isso em abundância. Não é lícito a gente esconder isso para nós, porque eles começaram a esconder para eles. E chegaram à conclusão, conversando um com o outro, que eles deveriam voltar à cidade, anunciar, proclamar essas boas novas de vitória. É interessante isso.
Eles chegaram à conclusão que é agora que a gente tem que fazer alguma coisa. É tempo de boas novas, é agora esse tempo. A gente não pode ficar adiando, eles estão passando fome. Então agora, vamos lá anunciar as boas novas. Meu amado, eu queria chamar a tua atenção nesse período de calamidade, nesse tempo de calamidade. O que você tem que fazer agora? Algumas das palavras mais trágicas em qualquer língua são essas. Algum dia. Algum dia. Se você não tomar uma posição, algum dia não vai mudar absolutamente nada. O que você tem que fazer agora? Lembrando que a calamidade está aí, lembrando que nós podemos perder pessoas à nossa volta, o que você tem que fazer agora? Quem sabe você tem que tratar algo, reconciliar agora. Algo que você fez, algo que você errou, você precisa pedir perdão agora. Quem sabe você agiu com desonestidade, você está devendo, não pagou, é agora. É agora, você não pode ficar adiando. Chegaram lá os leprosos a essa conclusão, agora nós temos que voltar lá e anunciar, é agora. Esse tempo de calamidade a gente não pode ficar adiando as nossas decisões. Também outra lição importante. Compartilhe, reparta. Nesse tempo é um tempo de solidariedade. Eles conversaram uns com os outros, chegaram à seguinte conclusão: não é justo a gente ter em abundância, enquanto os outros, nossos compatriotas, estão passando fome. É momento da gente repartir, é momento de compartilhar. Até porque eles chegaram à seguinte conclusão: olha, se a gente agir com egoísmo, nós seremos punidos. Punidos até pelos cidadãos aqui, porque nós saberão que nós tivemos oportunidade e escondemos e não compartilhamos. E acima de tudo, Deus está vendo. Nós não podemos agir com egoísmo nesse tempo de calamidade. É repartir. Não é aproveitar, como tem muitos aproveitando, da situação para lucrar financeiramente. Nós não. Nós temos uma postura diferente. Tempo de calamidade é tempo de ser bênção, de compartilhar, de abençoar. Mas também esse tempo, amados, é um tempo de tomar essa postura de enfrentamento. Eu devo perguntar para mim mesmo, eu tenho que olhar a minha atitude. Se eu ficar aqui, não tomar a posição, eu vou morrer. Eu preciso tomar a posição de enfrentamento em relação à calamidade. Eu não posso simplesmente saber o que eu sei. E esse tempo é um tempo de ação, a partir do nosso coração, a partir da nossa exposição para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Isso é resposta à calamidade. E olha que coisa irônica, Deus usou 4 leprosos. O que significa, o que Deus está falando comigo e com você? É que Deus usa justamente gente incapaz. É que Deus usa justamente gente fraca. É que Deus usa os instrumentos, os mais esquisitos possíveis, Deus usa, para que eu e você não venhamos enfrentar a calamidade, aliás, não venhamos nos desculpar, dizendo que, olha, não tenho condição, eu sou fraco, eu sou limitado. Não, Deus usa o fraco, o limitado, o frágil. Deus usou 4 leprosos para abençoar a nação de Samaria. E é interessante você notar que a palavra profética se cumpriu. Deus é um Deus que honra a sua palavra. A palavra profética de Deus, ela se cumpre. Deus é o Deus que fala e cumpre aquilo que Ele diz. É interessante porque o capitão, que disse que mesmo que Deus abrisse as janelas dos céus, não iria acontecer aquilo. A palavra de juízo foi: você vai ver e você não vai comer. Quando os leprosos chegaram com aquelas boas novas, o rei não acreditou, achou que era uma artimanha. Depois você leia o texto, achou que era uma artimanha dos sírios.
e manda os soldados irem ao acampamento. E os soldados vão e vê que isso é verdade mesmo, eles voltam atrás a essa notícia. O capitão estava no portão, e quando o povo soube que de fato havia comida em abundância, o povo atropelou o capitão, ele morreu ali no portão. A palavra se cumpriu. Ele viu, mas ele não comeu. Ele viu, mas ele não comeu. Você nesse tempo não pode ser incrédulo. Você tem que crer na palavra de Deus, na palavra profética. Deus é um Deus que honra a sua palavra. Esse é um tempo de calamidade, mas é um tempo também de se levantar com ousadia, dizendo e crendo, e andando em relação à calamidade, enfrentando a calamidade com a profunda convicção de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que Deus sempre nos conduz em triunfo. Que Deus sempre, em toda e qualquer circunstância, nos conduz em vitória. A vitória é certa, a partir do momento que eu creio nessa palavra profética. Tomo uma posição de enfrentamento. Aprendo a compartilhar aquilo que Deus me deu. Não seja egoísta nesse tempo, reparta, porque é um tempo de compartilhar. Deus quer que nós sejamos instrumentos dele nesse tempo de calamidade. Deus usou 4 leprosos. Deus também pode usar você e a mim para fazermos a diferença nesse tempo. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais uma canção pelo Graziano. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei,
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de confiar em Ti nesses momentos de calamidade e de caos. Deus bendito, nós queremos dar uma resposta a essa calamidade que venha glorificar o Teu nome. Nós confiamos, cremos na Tua palavra, uma palavra que nos dá a certeza da vitória. Dá-nos a bênção de, nesse momento, de agir conforme essa Tua palavra. Não simplesmente esperarmos um momento, mas fazermos agora o que temos que fazer. Abençoa-nos, Senhor, com essa disposição de repartir, de compartilhar, de não agirmos com egoísmo, aprendermos com aqueles leprosos que repartiram a vitória. Ainda que a vitória não foi conquistada por eles, foi o Senhor quem deu. Mas eles aprenderam a bênção compartilhar. É o Senhor que tem nos dado. Nos abençoe com essa disposição, Senhor, de compartilhar. Que nós não sejamos egoístas, pelo contrário, venhamos olhar à nossa volta e sermos instrumentos para abençoar aqueles que estão precisando, Senhor. Essa é a resposta à calamidade, de sermos instrumentos, Senhor, nesse tempo. Não simplesmente estarmos intimidados, mas nos colocarmos em Tuas mãos para fazermos a diferença onde o Senhor nos colocou. Assim como o Senhor usou 4 leprosos frágeis, o Senhor também há de nos usar quando nos dispomos em Tuas mãos. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, e que o Teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe os amados. Deus abençoe os amados.